E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Mais uma vez, professor Roberto Estevão Júnior aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre os esportes e os jogos. É muito comum haver uma confusão entre essas duas práticas, mas a gente vai ver que apesar de elas serem muito parecidas, existem algumas diferençazinhas, principalmente no objetivo delas e na forma como elas acontecem, ok? Vamos embarcar em mais uma aula. É super comum para a gente ter expressões muito parecidas, muito relacionadas com o jogo. Vamos jogar bola. Ah, fulano é jogador de tal coisa. Quando na verdade às vezes a gente se refere aos esportes. E por que isso acontece? E é justamente para isso que a gente vai esclarecer hoje as diferenças entre esses esportes e os jogos. Vamos começar relembrando o conceito de jogos que a gente viu no bimestre passado. O que seriam os jogos? Os jogos, eles são, na verdade, algumas atividades lúdicas. O que é o lúdico? É tudo aquilo que eu aprendo de uma maneira bem mais divertida, de uma maneira que eu nem percebo que eu estou aprendendo. Isso é o lúdico, certo? E qual é o objetivo do jogo? Apesar de ter esse aprendizado, é principalmente se divertir. Quem joga não está preocupado com nada, está preocupado em se divertir, em aproveitar, em curtir aquele momento. E sem nem perceber, termina aprendendo algumas coisas. Se a gente analisar e olhar um pouco o esporte, ele já funciona de uma forma um pouco diferente. O esporte, normalmente, ele envolve negócios. Os esportes envolvem a parte profissional. Então, como a gente pode ver, o esporte hoje, ele envolve muito dinheiro. Claro que quando ele surge, e aí vai ser assunto da nossa próxima aula, ele vai ser uma atividade que queria divertir. Mas, com o passar do tempo, o esporte ele se torna profissional. E essa profissionalização do esporte termina afastando cada vez mais ele da prática dos jogos. E apesar desses jogos e esses esportes terem movimentos iguais, vamos relembrar aquele slide que eu falei, vamos jogar bola? Quem vai jogar bola no meio da rua vai fazer os mesmos movimentos de quem vai jogar uma partida da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O que é que vai diferenciar? É a forma como isso acontece e o objetivo que quem está praticando essas atividades vai ter. Então é a partir disso, imaginando em como e para que a gente vai entender melhor a diferença entre os jogos e os esportes. Por exemplo, quando a gente olha o jogo, ele tem aquela característica que a gente já falou, ele tem o lúdico. Eu aprendo, eu me exercito, eu me movimento, mas tudo aquilo de maneira divertida. Como quando eu estou jogando um carimba, onde o meu objetivo não é machucar, é tocar naquela pessoa para que eu consiga ganhar. E aí o que é que eu estou aprendendo nessa prática? Eu estou aprendendo estratégias de passar a bola para o meu colega para tentar enganar aquele que eu vou jogar. Eu estou treinando a arremessar em outros. Então, sem perceber, eu faço com que o meu corpo aprenda novos movimentos. Já na competição, que é característica do esporte, como a gente vê nessa foto do lado esquerdo, de atleta jogando handball, nós temos uma disputa. O atleta quer segurar o outro porque ele sabe que se o outro passar, ele vai conseguir fazer o gol, a minha equipe vai ser prejudicada, vai perder, e isso é ruim. Então, a competição, ela é uma disputa onde eu estou brigando, não com violência, mas eu estou disputando, eu estou querendo ser melhor do que o outro. Isso é uma característica do esporte. Enquanto no jogo eu pratico aquela atividade querendo aprender de maneira divertida, no esporte não. Eu tenho uma competição, eu quero, eu preciso ganhar.
Outra situação é quanto ao funcionamento das atividades. Enquanto os jogos têm regras flexíveis, ou seja, regras que eu posso modificar no momento que eu quiser, o esporte tem regras rígidas, regras universais. A regra que é aplicada no Campeonato Cearense de Futebol é a mesma aplicada na Copa do Mundo de Futebol da FIFA, que vai acontecer no Catar. Então, o que acontece numa partida esportiva oficial tem regras muito rígidas que não podem ser modificadas. Já no jogo, não. A gente tem aquela figura clássica do café com leite, que é aquele participante que não obedece todas as regras. Por quê? Porque eu quero que todo mundo se divirta, que a maior quantidade de pessoas participe. Então, quanto a esse funcionamento, a gente já tem mais uma diferença entre os esportes e os jogos. E outra diferença grande, gente, é justamente em relação aos resultados, certo? Enquanto o resultado de um é que as pessoas se divirtam, que as pessoas aproveitem, que as pessoas fiquem bem, o resultado do outro é justamente a vitória, talvez um empate, se vier uma derrota, que seja uma derrota onde o prejuízo não seja muito grande. Ou seja, quem pratica esporte, pratica em busca de um resultado. Eu quero ser campeão, eu quero estar entre os 3, eu quero estar entre os 5. E já quem está jogando não, quer se divertir, quer aproveitar. Ok, pessoal? Mas e aí, professor? Jogos e esportes são inimigos? São atividades que não se completam? São atividades que não podem ser praticadas juntas? Muito pelo contrário. Eu diria que jogos e esportes, eles se complementam. Um está bem ligado ao outro, apesar de serem práticas diferentes. Primeira observação, os jogos, eles são normalmente o primeiro contato que nós temos com os esportes. Normalmente o primeiro contato que se tem com o futebol é um jogo de travinha, é um jogo num campinho. Geralmente é o primeiro contato que eu tenho. Primeiro contato se tem com o handebol, normalmente é uma partida de carimba. Então tudo isso se começa através dos jogos. E justamente pelos jogos serem lúdicos, serem atividades onde as pessoas se divertem, aproveitam o momento e terminam sem perceber, aprendendo que os jogos até hoje são uma ferramenta muito utilizada, principalmente por grandes equipes esportivas, para fazer com que os atletas treinem algumas coisas. Eu quero fazer com que o meu atleta passe melhor, treine. Não vou colocar ele para fazer aquilo que cansa muito. Então eu faço o quê? Faço um joguinho onde ele vai treinar o passe e vai se divertir sem nem perceber. Perceberam como jogos e esportes se complementam? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, fala comigo no privado, que é para a gente tirar essas dúvidas. Segue aqui em cima o link da atividade dessa semana, que vai ser no Google Forms. Mas quem precisar, me pede no privado que eu encaminho o PDF. Tudo bem, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau, tchau.